seja bem-vindo à SMV20, a nossa semana de marketing e vendas para empresas de tecnologia e startups, uma iniciativa do Client Hub em parceria com a Distrito e com a Darwin Startups. Eu me chamo Juliane Santini e vou ter o prazer de acompanhar vocês ao longo dessa semana, mediando os bate-papos da trilha de empreendedorismo e gestão. Antes da gente apresentar os nossos convidados e ir para os bate-papos, deixa eu dar um recado rápido aqui, que vai interessar muito vocês. Tá rolando um sorteio muito bacana no perfil do Instagram do Client Hub, valendo um ingresso para o Digitalx Expo 2020, valendo também uma mentoria exclusiva na área de vendas com os parceiros da Sales Hackers e uma mentoria na área de CS com a nossa parceira Hobbs, da consultoria de sucesso. Para concorrer é bem simples, basta você registrar aí em algum momento assistindo a SMV20, postar no seu stories do Instagram, marcando o perfil de todos esses parceiros aqui envolvidos e também a hashtag oficial do evento, que é a SMV2020. Pronto, você vai estar concorrendo e pode conferir o resultado do sorteio na sexta-feira, às 19 horas, no perfil clint.digital. É isso, recado dado, e agora a gente vai para o que interessa. Bora pro papo! Olá, Michele! Seja muito bem-vinda à SMV20, a nossa semana de marketing e vendas aqui para empresas de tech e startups. Muito bom te ter aqui, muito bom a pauta que você trouxe aqui para o nosso evento. Mas antes da gente introduzir o assunto, fala um pouquinho aí de ti, te apresenta para a audiência, fala um pouquinho da Pulses. Olá a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada, Juliane, pelo convite, poder fazer parte desse evento tão importante, tão significativo, no mundo de marketing e vendas. Eu sou Michele, como a Juliane me falou, meu nome é Michele Delecave, sou cofundadora e hoje sou Head de Marketing e Growth aqui na Pulses. A Pulses é uma plataforma que mede clima e engajamento de forma contínua, Então, ela, através de pulsos semanais, de pesquisas de pulsos, encaminha aí para os colaboradores poderem estar avaliando como é que eles percebem a organização, Então, como é que está o clima organizacional, como é que está o engajamento desses colaboradores na empresa. Bom, agradeço novamente o convite por estar aqui. Para mim é muito importante falar de carreira, falar desse novo formato de carreira que a gente, enquanto empreendedor, está percebendo, é uma nova realidade. Falar um pouquinho da importância de olhar para a experiência do colaborador. Eu sou psicóloga de formação, e trabalho na área de recursos humanos há aproximadamente 10 anos. E com a Pulses a gente tem conseguido aí ressignificar a experiência do colaborador, ressignificar a carreira, ressignificar engajamento, clima organizacional. Então, para mim é muito importante estar aqui podendo compartilhar um pouquinho do que a gente tem visto no mercado, das mudanças que a gente tem visto, principalmente em relação à carreira. Eu estou bastante ansiosa para o nosso papo, porque é um assunto que eu gosto de conversar também. Tenho muita afinidade pela área de recursos humanos, ou gestão de pessoas, enfim, tem várias nomenclaturas. E então, pessoal, o que a gente vai falar aqui agora, reforçando, é sobre a experiência do colaborador como âncora de carreira. Então, a Michele vai trazer um pouquinho do know-how dela, do que ela tem vivenciado lá dentro da Pulses e o que ela está enxergando aí para esse mercado de tech e startups. Bom, para começar então, Michele, hoje o tempo médio de um colaborador na empresa é muito menor do que era, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Podemos dizer que as carreiras elas estão em crise? Olha, Juliana, falar que está em crise, eu não sei, mas com certeza mudou muito nos últimos anos, tá? Consideravelmente. Na época dos nossos pais, por exemplo, há uns 5 anos atrás, 10 anos atrás, a gente tinha aí carreiras que se olhava mais o tempo de casa, Então, pessoas que ficavam anos e anos dentro de uma empresa. Hoje, a gente sabe que o tempo médio dos colaboradores da organização é muito menor, Tem como exemplo a Google, que é uma empresa aí de destaque, É da área de tecnologia, é uma empresa que a gente sabe que se preocupa com o colaborador, e o tempo médio de um colaborador na Google é em torno de 1 ano e meio, 2 anos, Então, a gente tem percebido, de fato, que a carreira mudou nas organizações, O que a gente tem percebido? É que o foco das pessoas está muito mais na experiência que eles vão ter do que tempo de casa.
né? Então, as organizações, elas acabam se tendo que se preocupar muito mais que experiências que os colaboradores estão tendo para que, de fato, até poder conseguir reter alguns talentos, né? Atrair e reter esses talentos. E alguma coisa que também as empresas se preocupam é de quem é a responsabilidade pela carreira, né? Durante muitos anos, a gente colocava responsabilidade nas empresas, né? Em fazer a gestão da carreira, em construir planos de carreira. Mas será que, de fato, é a empresa que ela é totalmente responsável pela carreira do colaborador? Né? E onde está aí o colaborador nisso tudo? Né? Então, a gente hoje se questiona muito se é somente a empresa. A gente tem falado que o colaborador ele também é responsável por sua carreira dentro da organização. E a organização, claro, a empresa ela tem que proporcionar aí boas experiências, né? Pensar em como desenvolver os colaboradores, né? Então, proporcionar sim planos de desenvolvimento individual, né? Então, olhando as competências que os colaboradores possuem e as competências desejadas para a carreira daquele colaborador, para aquele cargo que ele ocupa, pensar em planos de desenvolvimento, né? Mas também existe um limite enquanto empresa, né? Então, existe também uma responsabilidade que é do colaborador, de fato, né? Então, sim, a carreira tem mudado. Nós, enquanto empreendedores, empresários, a gente tem que se preocupar muito mais em promover boas experiências para que os colaboradores consigam perceber valor em estar na nossa organização. A gente fala muito hoje sobre o colaborador ele ser um cliente também da empresa, né? Então tem que trabalhar o sucesso do colaborador dentro da empresa. E eu acredito, né, que essa mudança ela é muito impactada por essa entrada da nova geração no mercado de trabalho, né? E isso deve estar mudando a forma de gerir RH dentro das empresas. Com certeza. E o que você falou, né? A experiência do colaborador também é importante. É uma frase que a gente usa na Pulses, né? Que a experiência do seu colaborador é tão ou mais importante que a experiência do seu cliente, porque ela vai impactar, inclusive, na experiência do seu cliente, né? Quanto mais engajado e feliz ele estiver na organização, isso vai repercutir em resultados, de fato, né? Algumas pessoas chegam a falar e não gostam de usar o termo colaboradores, já começam a adotar termos como promotores da marca, né, evangelistas da marca, para que tu tenha realmente as pessoas que estão lá na ponta falando com o cliente, realmente acreditando no negócio, na marca, no propósito. Employer branding que a gente fala, né? De fato, ele acreditar naquela marca, né? E aí ele vai repercutir isso na forma que ele vai trabalhar e levar a marca para o mercado. Fantástico, Juliane. E aí, em relação à tua pergunta, né? Se as novas gerações, a era digital, ela tem impactado na gestão de carreiras, a gente percebe que sim, né? Então, as novas gerações, a entrada das novas gerações, elas pedem mais propósito. Então, a gente vê, né, que esses colaboradores que estão hoje, eles precisam perceber que aquilo que ele faz tem algum propósito de vida, né? Entender o porquê daquela ação, o impacto daquela atividade que ele executa, não somente para a empresa, mas além dela, né? A gente sabe que a nova geração pede feedback constante, então, assim como nas redes sociais a gente ganha, né, like muito rápido, né, e repercussão muito rápida para tudo que a gente faz, então eles esperam que isso aconteça também dentro da organização, né? Que também tenha aí uma repercussão da sua atuação de forma muito rápida. E também gostam de desafios, né? Então a gente sabe que as novas gerações impactaram muito na forma que a gente gerencia a carreira. E aí, né, quando a gente fala, bom, se tem essa entrada da nova geração que busca propósito, que busca feedback, reconhecimento, né, e também desafios, eu percebo que eu preciso trabalhar a minha gestão de carreira de uma forma diferenciada. E aí, novamente, eu ressalto a importância de eu promover boas experiências, né? Aqui na Pulse, a gente, inclusive, criou um código de cultura, onde a gente trabalhou muito as crenças, os valores, os mantras, né? E isso foi construído em conjunto com os colaboradores. Isso gera aí um senso de pertencimento, uma noção de propósito, do porquê existe a empresa, né? E quais são os seus valores. Então, cria uma identificação. Isso ajuda muito, né, para essa nova geração, né? Para que eles realmente consigam perceber o valor, né, de estar naquela organização, né? Então, assim, a empresa, ela, pensando na nova era digital e nas novas carreiras, ela precisa se preocupar, sim, com trazer propósito, né? Trazer ali o porquê da empresa, dar essa noção sistêmica da atividade dos colaboradores, né? Eles precisam entender aquilo que ele faz, o impacto daquela ação no todo, né?
alguns cuidados, inclusive, com a comunicação, né? A gente sabe que hoje com as redes sociais os haters estão muito fortes, né? Então, como que a gente se posiciona frente ao mercado, como a gente se comunica, por exemplo, agora nesse processo de isolamento social, né? E aqueles posicionamentos de algumas empresas em contra ou a favor do isolamento ou do home office, isso gera uma repercussão muito grande para o colaborador. Poxa, se eu não me identifico com esse posicionamento da empresa, né? Faz sentido eu estar nessa empresa, né? Eu vou buscar uma empresa que faça sentido eu estar, que compartilhe com as mesmas crenças que a minha. Eu acho Então, que esse sentimento está cada vez mais forte, né? E eu acho que não só na nova geração, mas até quem é Y ali, está no meio né, da transição, eles estão começando a olhar mais por esse viés inspiracional e de afinidade mesmo, do que construção de carreira, né, no sentido financeiro e de status e de cargo da coisa toda. Eu acho que isso é uma mudança de comportamento que já está extrapolando a geração Z, enfim. sim, com certeza. E, então, assim, muito mais do que a gente pensar em trilhas de carreira, a gente deve pensar em proporcionar boas experiências, né? Que isso que vai fazer a diferença para essa nova geração. É muito complicado, né? Acho que em todos os talks que eu falei aqui sobre a área de recursos humanos, ou assistindo também em outros lugares, acho que a premissa é cultura, né? Tu ter isso bem claro, tu ter isso, de repente, um código de cultura mesmo descrito, mas tá, vamos supor que tu ainda tá nos primeiros estágios e não conseguiu ainda construir isso, mas constrói algo que fique tangível, né, para os colaboradores, que eles consigam realmente ter certeza do papel deles dentro daquela organização e assim por diante. Eu acho que é geral, todo mundo toca no assunto cultura. Fantástico. E aí não precisa de muito, né? Então, eu não tenho um código de cultura, mas resgato a minha história, a história da construção da empresa. Ela, com certeza, ela vai ser inspiradora, né? E qual é o valor, né? Traz um valor e coloca isso estampado nos murais, né? Agora em murais digitais, se estiver em home office. Mas compartilha isso que vai fazer diferença, sim, para os colaboradores. E, Michele, para quem não está muito familiarizado com esse conceito, o que seriam as âncoras de carreira? Legal, Juliane. Âncora de carreira é um termo, então, como eu falei, um pouco antigo. Ele nasceu na década de 70, aproximadamente, com um psicólogo chamado Edgar Schein. Ele, inclusive, começa a pesquisar e trazer os termos de cultura organizacional também, que a gente tanto fala hoje, né? E ele fez uma pesquisa longa, se eu não me engano, de 9 anos, para poder identificar o que faz com que as pessoas permaneçam na organização, permaneçam felizes, engajados na organização. E ele começou a perceber alguns padrões, né? E aí ele criou o que a gente chama de âncoras de carreira. Âncoras de carreira são 8 âncoras, então são 8 características que fazem com que uma pessoa ela permaneça na organização, né? Que realmente ancore na organização. Então, por exemplo, uma das âncoras é estabilidade e segurança. Se eu entro numa empresa que ela me proporciona estabilidade e segurança, e se isso é importante para mim, se é a minha âncora, vai fazer com que realmente eu fique nessa organização e fique feliz. Mas se a minha âncora, né, o que me move, o que me deixa mais feliz é um desafio puro, né, que é uma outra âncora, se eu entrar numa empresa que ela não tem desafios, mas ela promove estabilidade, eu não vou, de fato, ancorar nessa empresa. Eu posso até ficar lá mais tempo, mas não vai me suprir a minha necessidade, não vai me deixar feliz. E eu vou atrás aí de outras empresas. Então, por isso que é importante as empresas pensarem aí qual é os seus valores, as suas crenças, para que realmente ela consiga trabalhar isso nos colaboradores. E os colaboradores saibam quais são as suas âncoras, né? Existem alguns testes, tem de graça na internet, chamado âncoras de carreira, de fato, que mostram, né, quais são as 8 âncoras, e aí você consegue identificar qual é a sua âncora de carreira. Quais são as âncoras, né? Desafio puro, então pessoas aí que buscam conquistas, desafios, né? Coisas Geralmente são pessoas bem competitivas, né? bem competitivas, né? São movidas realmente a superar esses desafios. Dedicação a uma causa, né? Que são pessoas que buscam na empresa algo que tem um impacto social. As suas atividades têm impacto social. Outras buscam segurança e estabilidade, que é um lugar onde proporcione, né, estabilidade, a segurança. Criatividade é outra, empresarial, então já são os perfis mais empreendedores, né, que gostam de criar coisas novas.
Autonomia e independência, então pessoas buscam, tem muita gente que precisa de autonomia, né? Se não tiver autonomia, realmente é muito difícil de trabalhar. Tem a competência técnica e funcional, aqueles que querem ser especialistas, né, que buscam aí ser especialistas num assunto, e a última âncora seria a competência administrativa geral, que são pessoas que buscam liderar outras pessoas, subir de carreira, de fato, né, que almejam aí cargos de gerência, de coordenação. Então, são 8 âncoras que o Edgar Schein traz que são importantes a gente olhar. Ele fala que nós temos todas as âncoras, mas sempre tem uma ou outra, são 2 que são mais importantes, né? Então, por exemplo, a minha é autonomia e desafio puro. Então, eu já trabalhei, para você ter uma noção, no início da minha carreira, dentro de prefeitura. Então, onde não tem desafio nenhum, né? Então, assim, era muito difícil para mim, porque lá a estabilidade, para quem tem uma âncora de estabilidade, ok, mas para quem tem aí desafio, né? Questão empresarial, que é criatividade empresarial, é muito difícil de estar, de ancorar naquela empresa. Então, é por isso que é importante olhar. Uma coisa que eu acho importante destacar. Lá na década de 70, a maioria das âncoras era segurança e estabilidade, né, das pessoas, por conta da geração. Então, as pessoas buscavam segurança e estabilidade. Hoje, o que a gente tem percebido? Nos nossos processos seletivos na Pulse, a gente faz esse teste e a gente vê muita gente com as âncoras de dedicação a uma causa, que tem a ver com a nova geração, que quer que aquilo que ela faça tenha uma repercussão social e também desafio puro, né? Então, são âncoras que estão aparecendo muito nas novas gerações. E eu, enquanto empresário, preciso estar ligado nisso. Bom, a minha atividade, como que ela impacta na sociedade? Ela sempre impacta, né? Então, assim, como que eu posso mostrar isso para meus colaboradores, ressaltar essa importância, né? Será que eu não posso, talvez, implementar algumas ações sociais? Agora, em tempo de coronavírus, a gente viu quanto as empresas têm se dedicado a causas, né, importantes, para ajudar as pessoas que estão perdendo seus empregos, para prevenir, né, em relação à contaminação. Então, são várias ações que estão sendo feitas que têm um impacto social enorme. Então, a gente vê a importância da empresa frente à sociedade, né? Como que eu mostro isso para os colaboradores? Isso vai fazer diferença, com certeza. Como eu falei, é importante olhar as experiências que os colaboradores têm na organização, isso é mais importante do que pensar num planejamento de carreira. Então, eu posso pensar em como proporcionar aí, dar visibilidade a essas carreiras, a essas âncoras que mais aparecem no mercado, também dentro da minha organização. E eu acredito que para a empresa, né, poder usar as âncoras ou conhecer, né, quais são as âncoras que vão garantir melhor experiência para os colaboradores, são várias variáveis que ela precisa considerar e vai entrar a cultura, como a gente falou, o cenário, o mercado. Aqui a gente está falando para empresas de tech e startups. Geralmente, a gente já vê um público muito jovem, desde os fundadores, os sócios e tudo mais. E isso tudo influencia. Mas a minha pergunta é, a gente consegue trabalhar todas elas ou a gente precisa também, enquanto empresa, escolher 2 ou, enfim, algumas para poder potencializar? Porque fica difícil, né, eu acho, tu conseguir ter todas as âncoras. Isso, não, todas elas não, até porque algumas, elas vão ser contraditórias com outras, né? Conflitantes, Com certeza. Então, não tem como trabalhar todas. Eu preciso encontrar primeiro quais são os valores da minha empresa, né? Então, aquilo que você traz, conhecer a minha cultura é um ponto forte de quando eu vou pensar em âncora de carreira. E aí você pode escolher 2 para você trabalhar dentro da organização de acordo com a sua cultura, né? Isso, inclusive, pode estar presente no teu processo de recrutamento e seleção. Bom, se eu sei que a minha cultura é de tal forma, eu preciso encontrar pessoas que se encaixem nessa cultura. Porque se ela não se encaixar, ela vai ficar, mas vai ser por pouco tempo, eu vou investir tempo, eu vou investir dinheiro, eu vou investir no desenvolvimento e ela vai embora. Então, quanto mais é claro para mim estiver que cultura é essa da minha empresa, mais assertivo vai ser meu processo de recrutamento e seleção, mais pessoas felizes eu vou ter dentro da organização também, né? Porque elas vão estar, vai fazer sentido para elas estar ali, né? Naquela cultura, com aquelas crenças, com aqueles valores. Então, primeiro eu preciso conhecer a minha cultura e para depois poder trabalhar esses aspectos dentro da minha cultura, né? Então, bom, se a minha cultura ela é de inovação, que é uma cultura da Pulses, né? Falando um pouquinho da nossa realidade, eu vou trabalhar esse aspecto dentro
da minha cultura. Eu vou mostrar para os colaboradores que a inovação faz parte, né? Eu vou introduzir aspectos para que eu possa desenvolver, inclusive, isso nos colaboradores. Então, eu vou reforçar essa minha cultura, né? E estar presente isso também no processo seletivo. Eu vou buscar pessoas que têm esse perfil mais inovador. Perfeito. Show, Michele. E o que você acha fundamental para que as empresas observem no que diz respeito à carreira dentro do negócio? Fantástico, Juliane. Bom, reforçando o que eu já falei várias vezes, né? Então, assim, ao invés de fazer plano de carreira, promova experiências. Como, né? Primeiro, acho que é importante analisar os pontos de contato do colaborador dentro da organização, né? Então, bom, quais são os pontos de contatos? Quando ele entra na empresa, né? Já no processo seletivo, quando ele entra na empresa, processo de treinamento e desenvolvimento, promoções, né? Então, eu preciso analisar todos esses pontos de contato dentro da organização, identificar como é que está sendo a experiência do colaborador nesses pontos de contato. Né? Como é que está a experiência dele em relação aos treinamentos e desenvolvimento? Né? Como é que está a experiência dele quando ele tem histórias relevantes fora da organização, mas como que a organização lida com isso? Por exemplo, quando nasce um filho, né, de algum colaborador, como é que a empresa lida com isso? Com a morte, né, de algum parente de colaborador, né? Com o desligamento de colaboradores, né? Então, como que a empresa ela tem lidado com essas situações? Então, é importante identificar esses pontos de contatos e ouvindo o colaborador, né? Como que ele percebe, né, a experiência que ele está tendo na empresa, desde o momento que ele entra até aqueles que saem. Hoje as empresas elas têm olhado muito para os alumnis, né, que são aqueles que saem da organização, que vão levar a nossa marca, né, que vão levar um pouquinho da nossa história, e eles precisam ser cuidados também. Tem empresas que estão fazendo aí grupos para trabalhar os alumnis, né, e continuar tendo contato com eles, né, porque eles são embaixadores da marca também. Legal. Mas então eu preciso identificar como é que está sendo a experiência do colaborador, ouvindo o colaborador, né? E aí com isso eu consigo melhorar. Bom, se eu quero reter esses colaboradores, se eu quero realmente que eles façam carreira, né, dentro da organização, eu preciso ouvi-los e pensar em pontos de melhoria naquilo que for identificado, né, através dessas pesquisas os resultados das pesquisas levantadas com o colaborador, né? Então, assim, a comunicação, estar próximo, a transparência na comunicação são essenciais para que você consiga promover aí melhores experiências para o seu colaborador, né? E possibilitar aí a retenção do colaborador na sua empresa. Então, assim, para quem está olhando carreira com aquele viés mais antigo de promover gestão da carreira, plano de carreira, não é isso que eu estou querendo trazer. Eu estou querendo trazer aqui a importância de a gente promover experiências para reter o colaborador e pensar no crescimento dele dentro da organização, né? Através da promoção de boas experiências, o colaborador permanece, eu consigo com que ele cresça, né? Posso pensar em plano de desenvolvimento individual, olhando as competências que ele possui, aqueles gaps de competências para que ele consiga se desenvolver, né? E permanecer na organização por mais tempo. Mas, assim, enquanto empreendedor, enquanto empresário, eu preciso ter em mente que o tempo médio dele permanecer na empresa não é muito longo e eu não posso ficar frustrado se depois de 2 anos ele venha a querer outras experiências em outras empresas. O importante é o tempo que ele esteve ali e as experiências que ele teve nesse momento, né? O que ele vai levar da empresa, né? E o que ele deixou também, né, de contribuição para a organização. E durante algum tempo eu me frustrava, sabe, Juliane? Nossa, mas ele ficou tão pouco tempo, né? Pra gente era tão importante que essa pessoa ficasse. Mas Onde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei, né? A gente começa a desconstruir isso, principalmente quando a gente começa a ouvir o colaborador, que às vezes é realmente buscar outros desafios, né? Ele está indo buscar outros desafios, mas foi muito importante ele estar ali, né? Então, contribuir para a carreira dele, para o desenvolvimento dele, e ele contribuiu para a empresa também. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Maravilha, eu achei fantástico essa colocação sobre quando o colaborador sai, né? O pós, é como se tu fizesse depois todo um relacionamento de pós, né, com o colaborador, fantástico, para que ele continue, né, gostando e se sentindo parte, de repente, daquela empresa ainda, apesar de não estar trabalhando lá. Fantástico, isso para mim é novidade.
E às vezes ele volta, né? E quantas vezes ele volta? A gente já teve isso na nossa empresa. Então ele sai, ele quer ver novos desafios, aprende outras coisas e volta para a empresa, né? Então manter um bom relacionamento mesmo após o desligamento, ele é importante. Aqui na Clint, a gente teve um período de transição quando a gente mudou o modelo de negócio, porque antes nós éramos agência, né? E ainda acho que somos bem conhecidos no mercado enquanto agências, mas quando a gente pivotou e abriu o Clint Hub, né? A plataforma, o marketplace, acabou tendo aquele processo de transição. Muitos colaboradores não estavam mais identificados com o objetivo da empresa, né? Mas o curioso é que muitos deles continuaram perto. Apesar da gente não ter trabalhado intencionalmente esse pós, né? Depois que eles saíram, mas eles continuaram perto e prestando serviços para o Client Hub, de marketing, enfim, consultorias. E é bem legal. E foi uma coisa que aconteceu naturalmente, mas que tu pode trabalhar de forma realmente dentro do processo, né? Ele pode virar o seu cliente, ele pode virar seu parceiro, ele pode virar o embaixador da marca, e ele foi importante para a sua história, de qualquer forma. Ele faz Sim. parte da história da empresa. Então, por que, né, não, desconsiderar? Né? Acho que é importante deixar essa porta aberta, uma comunicação clara, né, para que esse relacionamento ele perdure mesmo após o desligamento. Legal. Para a gente finalizar aqui, já estamos indo para os minutinhos finais do talk, eu acho importante falar, sempre quando a gente trata de RH, que é um assunto, é uma área muito subestimada ainda, né? E o pessoal que olha muito para número, para performance, para produtividade, enfim, acaba esquecendo o quão fundamental pode ser, né? A área, pode não, é a área de recursos humanos para a performance, para fazer com que o negócio evolua e para as outras áreas também. Aí a minha pergunta é, uma empresa que já tem um setor estruturado, ela já está um passo à frente com relação a isso, mas as que estão começando, que ainda não têm muitas vezes condições de ter um profissional dedicado para RH, né? Como que os líderes, que geralmente são os sócios, enfim, eles podem trabalhar isso, já começar a trabalhar isso, sem ter a estrutura de um RH ali para dar o suporte. Fantástico, Juliane. A gente sabe que grandes empresas já têm a estrutura de RH, em média as empresas conseguem ter, é muito importante quando tem ali uma figura, pelo menos, que foque, né, nas pessoas, em fazer a gestão de pessoas. Mas a gente fala muito aqui na Pulses que a gestão de pessoas ela não é exclusiva do RH. Muito pelo contrário, fazer a gestão de pessoas é papel do líder, né? Então, nós aqui na Pulses, apesar de sermos uma empresa que está muito ligada ao setor de recursos humanos, a gente não tem uma pessoa exclusiva para o RH. E quem faz a gestão de pessoas? São os líderes. Então, todos os processos, né, de ouvir, de identificar clima organizacional, engajamento, performance, todos esses indicadores, tá na mão do líder. Então, por que não pode começar? Deve começar. As pessoas, elas são extremamente importantes para o teu negócio. A gente tem indicadores de marketing, a gente tem indicadores de faturamento, a gente tem indicadores de diversos setores. E por que a gente não tem indicadores sobre pessoas? São elas que vão fazer com que eu consiga alcançar os resultados desejados pela organização. Então, dicas aí para quem não tem RH é começar a implementar de uma forma mais automática, de uma forma mais fácil, o processo de RH dentro da sua organização. Fazendo um jabá aqui, né? Mas ela é uma plataforma para fazer o acompanhamento de clima e engajamento dos colaboradores. Né? E ela é muito rápida, porque os colaboradores o líder precisa cadastrar, né, o e-mail dos colaboradores e já consegue pulsar pesquisas contínuas. Toda semana, né, os colaboradores vão estar recebendo em torno de 10 perguntas e consegue acompanhar como é que está o clima. Então, como os colaboradores percebem um clima organizacional? Eu falando da Pulses, mas existem outras ferramentas, inclusive até o formulário da Google, né, que possibilita fazer várias pesquisas e encaminhar para os colaboradores, para poder ouvir os colaboradores e pensar em ações em cima daquilo que for levantado, né? O que é importante é não deixar de estar próximo aos colaboradores, independente se eu tenho um setor de RH.
né? Então, inclusive o próprio sócio, o próprio CEO, ele pode implementar essas ações, né? De ouvir, de estar próximo, de ter uma cultura de transparência, de comunicação, né? Com isso, eu já estou trabalhando muitos aspectos da cultura, tá? Então, não deixem de fazer, né, gestão de pessoas, de acompanhar o colaborador se não tiver um setor de RH, muito pelo contrário, né? A gente precisa das pessoas. A gente aqui na Pulse fala que é people first, né? As pessoas em primeiro lugar. Então, vamos olhar para o colaborador e vamos pensar em ações para melhorar a experiência do colaborador na organização e, com isso, alcançar melhores resultados. Maravilha. E eu gosto de reforçar que, principalmente empresas de tecnologia, né? Os sócios, os líderes, enfim, quem está à frente do negócio acaba sempre dizendo, mas eu tenho um perfil muito técnico, eu não tenho jeito com pessoas. Tem que ter. Eu sempre digo, mas tem que ter. Se tu resolveu um dia, tomou a decisão de abrir um negócio, ali tu já tomou a decisão de que tu tem que ter jeito com pessoas. Então, se não tem, desenvolve, né? Então, fica esse recado também. Não, né, não dá para ficar na zona de conforto de, eu tenho um perfil muito técnico, vou contratar alguém para. Não, você também tem que desenvolver essas skills. Porque por mais que eu tenha um RH, eu preciso desenvolver esse skill de lidar com pessoas, né? Se eu sou líder, eu tenho que fazer gestão de pessoas. Fantástico, Juliane. E uma dica é, eu tenho dificuldade, pergunte ao seu colaborador, né? O que eu preciso melhorar? Então, acho que a gente tem que ser daquela posição de que o líder tem que ser o dono da razão, o herói, não pode errar, não, muito pelo contrário. A gente pode sim mostrar nossas fraquezas e em conjunto com o nosso time, a gente vai se desenvolvendo. Então, escute o seu colaborador, peça feedback para o seu colaborador. Além de dar, que é extremamente essencial para a gestão de pessoas, dar feedback, a gente precisa aprender a receber feedbacks para nos desenvolvermos também enquanto líderes. Feedback é presente, né? Muito bom, é presente mesmo que a gente dá e recebe. Né? Então, maravilha. Resumindo aqui o papo, a gente falou sobre a transformação, né, na construção de carreiras dentro das empresas, falamos sobre as âncoras, baita dica aí para o pessoal poder pesquisar mais, se aprofundar e querer aplicar no negócio. Falamos muito sobre cultura, o quanto ela é importante, né, e comece agora, já. E também falamos um pouquinho aí sobre ter essas skills voltadas para pessoas, que é muito importante nas lideranças, não é porque não tem um setor de RH que não dá para começar a fazer esse trabalho hoje. Estou muito feliz com o papo, Michele. Muito obrigada pela tua participação, por essa troca. Pode deixar aí os teus contatos, caso o pessoal queira acompanhar um pouquinho mais do teu trabalho e da Pulses. Muito obrigada, Juliane. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho, né, dessas experiências com vocês, né, e com quem está nos assistindo. Estou à disposição, quem quiser trocar um pouquinho, né, conversar um pouco mais sobre o tema, sobre experiência, como uma nova forma de gerenciar carreiras. Pode entrar em contato comigo lá no meu LinkedIn, é Michele Delecave, né? Michele com 2 L's e Y, bem difícil meu nome, né? E aí, também entrar lá no site da Pulses, que é pulses.com.br, para estar conhecendo um pouquinho mais do que a gente tem a oferecer em relação à experiência do colaborador. Muito obrigada mesmo pelo contato. E estou à disposição. A gente que agradece, foi muito rico. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Tchau, tchau.